te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Oi pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Antes de passarmos ao tema de hoje, que é Ministério de Jesus na Galileia e na Judéia, vamos fazer um pequeno resumo dos evangelhos, que são a fonte primária do nosso estudo. Fonte, todo mundo sabe que é nascente, é mina. É, por exemplo, um lugar onde nasce um rio. É um lugar de água mais pura, mais cristalina. Então, nosso estudo tem como fonte os santos evangelhos, que ao longo dos séculos preservaram intacto para nós o relato das atividades de nosso Senhor Jesus Cristo. São 4 os evangelhos, apresentados na seguinte ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque têm semelhanças, têm pontos comuns entre si. Apresentados em ordem cronológica para fins de estudo, seguem a seguinte ordem. O primeiro é o Evangelho de Marcos. Marcos, que se chama João Marcos, primo de Barnabé, que foi companheiro do apóstolo Paulo, escrito em Roma por volta do ano 64. Depois Mateus, cujo nome verdadeiro era Levi, um coletor de impostos, portanto, um colaboracionista do Império Romano, escrito em Jerusalém por volta do ano 70, dirigido à comunidade judeu-cristã. O terceiro evangelho é Lucas, que era um médico de origem grega, também companheiro de Paulo e também escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, pela mesma época. Seu evangelho foi escrito no ano 80, em Antioquia, voltado para os gentios. E finalmente João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, compôs o seu evangelho em 95, em Éfeso, também voltado para os gentios. Os 3 primeiros diferem do Evangelho de João, porque o propósito, a característica principal do 4º Evangelho é demonstrar a divindade de Jesus Cristo. Antes que existissem os evangelhos, lembrando apenas que evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia, boa nova. Os evangelhos, então, que só passaram a existir a partir do ano 64, portanto, cerca de 30 anos após a morte de Jesus, a pregação, então, antes dos evangelhos, desenvolveu-se pela oralidade. Isto é, o anúncio era feito de boca em boca, geralmente nas sinagogas, pelos apóstolos que conheceram e conviveram com Jesus durante a sua vida pública. E também por meio de cartas endereçadas às comunidades cristãs, como, por exemplo, as cartas de Paulo a Coríntios, a Efésios, a Colossenses, a Filipos, lá os Filipenses, Tessalonicenses. E à medida em que os apóstolos foram morrendo, geralmente martirizados, vai surgindo a necessidade de colocar por escrito os ensinamentos de Jesus Cristo. Surgem então, nesse plano, nesse contexto, os evangelhos que preservaram para nós o relato autêntico da vida e do ensinamento de Jesus de Nazaré em toda a sua plenitude.
Esta primeira etapa do ministério de Jesus se desenvolve na Galileia, predominantemente na Galileia, que era uma região pobre, constituída por um povo simples de agricultores e pescadores. É neste contexto que Jesus inicia a sua missão redentora, buscando, em primeiro lugar, os humildes, os abandonados, os excluídos, aqueles esquecidos do contexto social, do contexto político-religioso. Então Jesus faz desde logo notar a sua preferência pelos pobres. São João, como também os outros evangelistas, ao longo dos evangelhos vão revelando Jesus em confronto com os fariseus, com os escribas, doutores da lei, com os publicanos. Estes eram de uma classe mais elevada, que pertencia à alta sociedade judaica. Alta sociedade judaica, então, um pessoal, uma população mais familiarizada com a lei de Moisés. Sabemos que a vida pública de Jesus se desenvolveu durante 3 anos, alternando entre a Galileia, a Judeia e Jerusalém, onde ele convidou às margens do Mar da Galileia o grupo dos primeiros discípulos, que se constitui na primeira comunidade apostólica, o início de tudo, a origem, um embrião da futura igreja, da igreja primitiva, que é o objeto principal deste nosso trabalho, desse nosso estudo. A vida de Jesus é marcada pelos ensinamentos e pelos milagres, que foram mais de 40 relatados nos evangelhos. Os ensinamentos são descritos basicamente na forma de discursos, como, por exemplo, citamos o Sermão da Montanha, e também por parábolas que apresentam o reino de Deus numa linguagem mais tranquila de entendimento, mais de comparação com aquele entendimento do povo. Os milagres são sinais que revelam a natureza divina de Jesus. Dentre os mais de 40 milagres, vamos mencionar alguns, enfatizando o lugar onde foram realizados. Por exemplo, São João nos diz que o primeiro milagre de Jesus ocorreu nas bodas de Caná. Portanto, Caná na Galileia, onde Jesus transforma 600 litros de água em vinho. Este é dado como o primeiro, o início dos sinais. Temos aí também a cura do servo do centurião, que ocorreu em Cafarnaum. Quem era esse centurião? Era um chefe militar, um comandante do exército romano. Centurião era o comandante de uma centúria. Centúria era um grupo de mais de 100 soldados. Então, aquele comandante, aquele centurião, tinha seu servo que estava doente, acamado, e ele vai pedir a Jesus para que Jesus cure o seu servo. E Jesus se propõe imediatamente: vamos lá, vamos até a sua casa, eu vou realizar o que você está me pedindo. O centurião diz a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. E, de fato, os judeus não podiam entrar na casa de pagãos, porque se contaminava. E aquele centurião era um pagão. Então, diante disso, Jesus realiza, mesmo desta forma, realiza o milagre da cura do servo daquele centurião. E ainda hoje, acontece também este milagre, e nós
nós respondemos quando a hóstia sagrada nos é apresentada, nos é erguida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que nós respondemos? A mesma oração que aquele centurião romano fez a Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Temos a multiplicação dos pães, ocorrida também às margens do mar da Galileia, numa ocasião em que Jesus manda aos seus discípulos que alimentem uma grande população que estava em volta, acompanhando as pregações de Jesus. E como alimentar tanta gente se não havia pão, não havia alimento? Até que alguém vem e diz, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus pede então que fossem apresentados aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. E reparte, manda que seja distribuído, alimenta com isto 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E das sobras do restante que sobrou, encheram-se 12 cestos, diz o Evangelho. Jesus caminha sobre as águas, também atravessando no mar da Galileia, aquela passagem célebre em que uma tempestade agitava o mar, abalava o barco onde estavam os discípulos, e Pedro, desesperado, vê um vulto, pensa que é um fantasma, mas depois parece que é o mestre, e então ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá até vós. E Jesus diz, vem Pedro, vem. Pedro, tomado da iniciativa, sai da barca e caminha sobre as águas por alguma distância, alguns metros. O vento agitado bate nele, ele perde aquela coragem, aquela determinação inicial. Começa a afundar e grita, Senhor, salva-me! Jesus estende as mãos, levanta Pedro e diz a ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós temos a cura de um homem enfermo há 38 anos na piscina de Betesda. Onde é Betesda? Esta piscina de Betesda, em Jerusalém. Então Jesus está em Jerusalém, provavelmente por ocasião de festa. E ali um paralítico ficava ali do lado da piscina e se queixa a Jesus. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não consigo. Quando as águas se movem, que se acreditavam que um anjo de Deus descia e movimentava aquelas águas, eu não consigo chegar, outro já chega primeiro na minha frente. Jesus, movido de compaixão, diz a ele, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E ele fica curado no mesmo instante. Nós temos em Jerusalém também o milagre da cura do cego de nascença. Próximo de Jerusalém, em Betânia, a ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos bem esta passagem e sabemos que Lázaro morreu, Jesus não estava lá, Jesus chega à casa de Marta e Maria 4 dias depois, vai até onde fora sepultado Lázaro, túmulo, e Jesus ordena para que retirem a pedra. E Marta diz ao Senhor, Senhor, já cheira mal, está aí há 4 dias.
E a resposta de Jesus para Marta: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então removeram, tiraram a pedra. Jesus clamou: Pai, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. O morto, que estava sepultado há 4 dias, saiu caminhando, tendo os pés e as mãos ligados por faixas. E Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Nós precisamos entender uma pequena diferença aqui, que a ressurreição de Lázaro, ressurreição é quando o morto, que estava realmente morto, torna a viver. E existe ressuscitação, que a ciência, que a medicina muitas vezes aplica com técnicas a alguém que está morrendo, que talvez não estivesse completamente morto, e consegue o coração voltar a pulsar, voltar a bater. Isto é ressuscitação. Diferente de ressurreição. É alguém que estava realmente morto. 4 dias o corpo já estava em processo de decomposição e tornou a viver. Pode-se dizer: mas Lázaro morreu de novo. Claro, exatamente. Só Jesus ressuscitou para não morrer mais. Jesus está vivo e viverá para sempre. Vamos aqui mencionar também algumas parábolas com as quais Jesus ensinava os seus discípulos. E lembramos a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, do bom pastor, do filho pródigo, parábola da videira, do grão de mostarda, do jovem rico, da ovelha perdida, parábola do semeador. Quanto ensinamento, precioso ensinamento, que Jesus, no exercício do seu ministério, traz aos seus discípulos. O ministério de Jesus na Galileia e na Judéia é marcado pelas parábolas e pelos milagres. E este ministério tem a duração, como já disse, de 3 anos. O ensinamento e os sinais apresentados por Jesus Cristo não deixam dúvida. Ao contrário, vem confirmar o que ele diz quando inicia a sua vida pública. Quando disse: cumpriu-se o tempo e o reino dos céus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Percorrendo a Galileia e a Judéia, Jesus se apresenta ao mundo, dizendo quem ele é. No Evangelho de João, vemos que Jesus identifica-se e se revela claramente a uma samaritana, num local onde se costumava ir buscar água, que se chamava Poço de Jacó, E Jesus, com aquela samaritana, teve uma longa conversa. Em determinado momento, Jesus diz: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. E a samaritana então diz a Jesus: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. E Jesus então se revela com a maior clareza incomparável e diz à samaritana: sou eu quem fala contigo. Sou eu, o Messias, o mesmo que fala contigo. Mas há outras passagens em que também Jesus se identifica e se revela com absoluta clareza. Vejamos algumas
em que João manifesta a identidade, a divindade de Jesus. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Outra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. É Jesus se revelando, se apresentando, dizendo quem ele é. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesta passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus acrescenta uma coisa muito importante. Atenção, Jesus diz: não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-o, ao menos por causa destas obras. João, capítulo 14, 10 e 11. Que obras? Quais eram as obras mesmo? Eram os sinais, eram os milagres que nós acabamos de ver. A multiplicação dos pães, a cura dos cegos, a cura dos paralíticos, coxos, mudos, expulsão de demônios, cura de leprosos, Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, ressurreição de mortos, ressurreição de Lázaro, ressurreição também da filha de Jairo. Estas eram as obras. Estas eram os sinais verdadeiros do reino de Deus. Mas ao cego de nascença, um cego que nunca havia visto a luz e que acabara de ser curado por Jesus, passou aí então a ver tudo com muita clareza. A este cego Jesus diz: crês no Filho do Homem? O cego responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. E o cego responde a Jesus imediatamente: eu creio, Senhor. E prostrando-se, o adorou. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Então, meus amigos, eu lhes apresentei Jesus de Nazaré, o mesmo que se revelou na história em seu ministério na Galileia e na Judéia há mais de 2000 anos. Ele continua fazendo ao mundo de hoje a mesma pergunta que fez ao cego de nascença: crês no Filho do Homem? O cego respondeu: creio, Senhor. E prostrando-se, o adorou.
Quero propor aqui uma dinâmica para que cada um responda a si mesmo aquela pergunta que Jesus fez ao cego de nascença. Crês no Filho do Homem? E então, qual será a sua resposta?